Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. É isso aí. E, bom, para quem nos acompanha sempre, hoje a gente vai mergulhar no informativo 887 do STJ. É um material que saiu agora, dia 5 de maio de 2026. Exato. E pegando esse material que traz julgados da primeira, segunda, quarta e quinta turmas, a gente percebe logo de cara que parece uma daquelas caixas de objetos perdidos, sabe? Tem de tudo um pouco. Ah, com certeza. Tem dívida de ferrovia antiga, erro de cálculo imprecatório, tribunal do júri. Pois é, mas lendo com calma, a gente encontra um fio invisível conectando todos esses casos, que é basicamente a ideia de limites, as fronteiras do poder. Até onde vai a caneta de cada ator no processo, né? Nossa, perfeitamente. É a tentação humana e institucional de dar aquele passo além da linha permitida. E quando alguém extrapola essa competência, bom, o sistema inteiro treme. E para ilustrar isso bem, vamos direto para a primeira turma. Um caso onde o Estado tenta usar uma espécie de capa de super-herói num ambiente puramente privado. Isso. Esse é o recurso especial 2.162.500, lá do Rio de Janeiro. A história aqui começa com a extinta RFSA, antiga Rede Ferroviária Federal. Clássica. Década de 80, né? Exato. Uma empresa de engenharia celebrou um contrato gigante com eles para as obras da Ferrovia do Aço. Só que, como acontece muito, deu problema. O contrato foi rescindido e gerou uma indenização milionária. E no meio desse rolo todo de décadas, a RFSA foi extinta. E aí quem assumiu a cadeira dela? A União. O Estado brasileiro herdou essa bucha e entrou na relação processual. Aí que tá o centro do debate. A União assumiu a dívida e falou, bom, agora que o credor tá lidando com um ente soberano, eu quero pagar usando as minhas regras. Nós com as regras mais vantajosas. Claro, regras de direito público. A União quis aplicar a taxa Selic, que é aquele regime previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494. Entendi, mas o STJ barrou isso. A tese firmada foi que o fato de a União suceder uma sociedade de economia mista não muda as regras do jogo. Não transforma a relação de privada para pública. Nem submete a dívida ao sistema de precatórios. Exatamente. Sabe o que isso me lembra? Imagina o seguinte. É tipo se alguém comprasse uma padaria e essa padaria tá cheia de dívidas com os fornecedores de farinha. Tô acompanhando. Aí, por acaso, o novo dono da padaria é o prefeito da cidade. Ele não pode bater na mesa e falar, agora vocês têm que seguir as regras de licitação e pagamento da prefeitura. A relação original da padaria com o cara da farinha continua sendo privada, certo? Essa analogia é perfeita. A relação originária não muda. A União entra no jogo, mas ela é obrigada a calçar os sapatos da empresa extinta. O contrato nasceu sob direito privado, então os juros fixados na perícia, que eram juros privados de 0,5% e depois 1% ao mês, eles continuam. Então a coroa da soberania do Estado tem que ficar do lado de fora da porta. Bem isso. Transformar isso num regime de taxa Selic e jogar o cara numa fila de precatórios seria uma violação absurda do ato jurídico perfeito. Muito bom. E já que a gente tocou nessa famosa e temida fila dos precatórios, vamos para o nosso segundo caso. O que acontece quando o próprio judiciário tenta dar aquela economizada, ou corrigir as próprias contas administrativamente? Bom, ainda na primeira turma a gente tem um processo em sigilo de justiça focado nisso. A discussão é sobre a competência do presidente do tribunal na hora de liberar o pagamento do precatório. Porque ele tem um poder de revisão ali, né? Tem. O artigo 1º-E daquela mesma lei que a gente citou e a resolução 303 do CNJ dão ao presidente o poder de revisar os cálculos. Mas, e esse é o grande destaque, a revisão se limita apenas a erros materiais e inexatidões aritméticas. Tá. E o que aconteceu na prática? O Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, o NASP, resolveu substituir os índices de correção monetária. Eles deram uma canetada administrativa disfarçando isso de correção de erro material. E o STJ foi lá e anulou. Espera aí, vamos fazer o papel de advogado do diabo. Para quem tá ouvindo, qual é a diferença prática? Porque se a inflação mudou ou o índice estava defasado, trocar o índice não seria só ajustar a matemática para a conta fechar no valor real? Parece, né? Mas é aí que muita gente cai na armadilha. A diferença não é de detalhe, é de natureza. Erro material é você dizer que 2 mais 2 é 5. É o estagiário bater o dedo errado no teclado. Entendi. Um erro de digitação. Exato. Agora, trocar um índice de correção monetária é alterar a fórmula da dívida. Você está decidindo qual é a interpretação jurídica correta no tempo. E isso, meu caro, é um ato jurisdicional, não é um mero carimbo administrativo. Nossa, faz todo sentido. Mudar a regra do jogo exige que o juiz decida, não o administrador. Precisamente. E sendo jurisdicional, exige contraditório. As partes precisam debater qual índice aplicar. O presidente do tribunal ali é só o gestor da fila. Quem tem o poder para mudar o critério é exclusivamente o juízo da execução. Ou seja, o STJ falou não disfarce mudança de regra com erro de digitação. Legal. Bom, a gente já viu os limites do Estado e do Judiciário. Mas e quando a empresa que tenta esticar a corda contra a Receita Federal? E aí a gente vai para a segunda turma. O recurso especial 2.206.562 do Rio Grande do Norte. É sobre a compensação tributária e o e-social. Esse caso mexe no bolso, hein? Tem a ver com o tema 69 do STF, certo? Aquela tese bilionária de tirar o ICMS da base do PIS e da COFINS. A famosa tese do século, exato. Com essa decisão, as empresas ficaram com créditos absurdos. Dinheiro que pagaram a mais e agora têm o direito de usar para abater impostos atuais. Certo. Mas aí elas esbarram no e-social, o que o STJ definiu aqui. Definiu que existe uma barreira sanitária temporal.
O artigo 26A da Lei 11.457 proíbe cruzar dados antigos com o sistema novo. Se o seu crédito de PIS e COFINS foi apurado antes de você aderir ao e-social, você não pode usar ele para pagar um débito previdenciário que surgiu depois do e-social. Caramba, então tem um corte inflexível aí. Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso para nossa audiência. É como se eu ganhasse, sei lá, um vale-presente de uma loja, naqueles cartões de papel antigos, cheio de crédito. Aí eu vou na loja hoje para comprar uma blusa nova. Só que a loja atualizou todo o sistema do caixa. O gerente olha para mim e diz, seu vale é legítimo, mas o nosso sistema novo não lê o código de barras do papel. Você não cruza a barreira. Vai ter que gastar isso só com o produto do estoque antigo. É mais ou menos isso. A imagem é excelente, é exatamente isso. E o direito tributário é muito rígido com isso porque a compensação não é um direito natural que você usa de qualquer jeito. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 170, diz que o encontro de contas precisa de lei específica autorizando. E a lei do e-social falou que não mistura os sistemas. Exato. O STJ rejeitou a ideia das empresas de usar a data do trânsito em julgado do processo judicial, o que vale a rúbrica contábil da Receita. Crédito de um lado do muro temporal, não paga dívida do outro lado. A organização do Estado limitando o poder de manobra do contribuinte. Fascinante. Bom, saindo um pouco dessa sopa de letrinhas tributária e indo para a quarta turma, vamos falar da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, a LRF. Sobrevivência empresarial, quando a companhia está sufocada e pede socorro, né? Isso, mas até para pedir socorro tem limite. O que aconteceu nesse caso? Bom, a lei de insolvência no Brasil tem filtros duros para evitar fraudes. O artigo 51 exige que a empresa tenha pelo menos 2 anos de atividade regular e apresente os balanços contábeis dos últimos 3 anos. 3 anos de papelada? Isso, só que nesse caso, várias empresas muito novas, algumas recém-criadas e sem esse histórico, operavam no mesmo endereço de empresas mais antigas do mesmo grupo que estavam endividadas. E elas pediram para o juiz a chamada consolidação substancial. Tipo, pegar todas as dívidas e ativos de todo mundo, jogar num liquidificador jurídico e falar, é tudo uma massa só. Vamos salvar todo mundo junto. Perfeito. O juiz de primeira instância olhou aquilo, viu que estava no mesmo prédio, mandou fazer uma perícia super rápida de 5 dias e deferiu o pedido. E a quarta turma do STJ mandou parar tudo? Mandou. Falou que o juiz não pode impor essa consolidação violando as exigências legais, com base só numa perícia preliminar de 5 dias. Mas calma lá, vou dar uma de advogado do diabo de novo. A função da recuperação judicial não é salvar os empregos e a economia? Se o juiz está vendo ali na cara dele que é o mesmo dono, o mesmo prédio, fazendo a mesma coisa, não seria preciosismo exigir 3 anos de balanço de uma empresinha nova? Por que o juiz não pode usar o bom senso e mandar o processo andar? Porque isso ali tal para o sistema funcionar. A recuperação judicial não é uma ditadura do juiz, é uma democracia de credores. Ah, interessante. A lei exige os dados contábeis não por burocracia chata, mas por informação. Imagina que você é um fornecedor. Você tem dinheiro para receber. Você vai para a Assembleia votar se aprova ou não o plano de salvamento. Se o juiz consolida empresas novas sem histórico, você está votando no escuro. Os credores ficam completamente cegos sobre a viabilidade real do negócio, né? Pode ser que a empresa nova só tenha dívida tóxica, né? Exatamente. A perícia de 5 dias não mostra se é uma jogada para proteger patrimônio. Quando o juiz tenta resolver na intuição e na pressa, ele usurpa o direito de informação do credor. Quem decide se a empresa sobrevive é o mercado lá na Assembleia. O limite do juiz termina na porta dessa Assembleia. Brilhante. E, pegando esse gancho dos limites do juiz sobre questões técnicas, a gente entra perfeitamente no nosso quinto caso. Também da quarta turma. O agravo em recurso especial 935.216, do Rio. Esse julgado é uma aula de processo civil. Primeiro, ele faz uma distinção muito cirúrgica que muita gente confunde. A diferença é entre ação rescisória e ação anulatória. Qual é o foco de cada uma? A ação rescisória, do artigo 966, ataca um ato do Estado. Ela desconstitui uma decisão de mérito do juiz que já transitou em julgado. Já a ação anulatória foca nos vícios dos atos das próprias partes, quando a sentença só serviu para homologar um acordo, por exemplo. Entendi. Mas o coração desse caso é a relação do juiz com o perito, certo? Exato. O STJ afirmou que um juiz não pode simplesmente rejeitar a conclusão de um laudo pericial baseando-se na sua convicção pessoal, técnica. Se ele tiver dúvida, o caminho legal, lá do artigo 480 do CPC, é ordenar uma nova perícia. Mas espera aí, a gente sempre escuta, desde o primeiro dia da faculdade de Direito, aquele brucardo, o juiz é o perito dos peritos. Se o magistrado manda no processo, por que ele não pode discordar do laudo que ele achou mal feito? Discordar ele pode. O princípio do livre convencimento motivado diz que ele não é refém do perito. Mas ele não pode discordar usando achismos. Tipo, tirar uma teoria técnica da cartola. Bem isso. O juiz tem formação em direito, não em engenharia ou medicina. Se o laudo tá ruim, omisso ou contraditório, a solução processual não é o juiz brincar de adivinhação. A solução é produzir uma nova prova, nomear um segundo perito, trazer novos assistentes. Tem que respeitar a ciência no contraditório, né? Exatamente. A discricionariedade probatória tem um limite intransponível que é a limitação técnica humana. Ignorar isso viola os artigos 479 e 371 do CPC. O juiz não inventa a ciência. O perito dos peritos não significa o cientista dos cientistas. Faz todo sentido. Bom, o que nos leva ao sexto e último caso do nosso mergulho de hoje. E aqui a gente chega no limite máximo do poder de um juiz togado. É o momento de dar um passo atrás. Esse é da quinta turma, um processo em segredo de justiça sobre o tribunal do júri. O momento em que o magistrado entrega o destino de um réu para a sociedade.
Estamos falando daquela fase com o nome bonito em latim, o judicium accusationis, né? A famosa decisão de pronúncia. O primeiro filtro. A regra do STJ aqui criou uma barreira pesada. Na pronúncia, é totalmente vedado ao Tribunal de Justiça afastar, por meio de uma análise super profunda das provas, a possibilidade de dolo ou culpa do réu. Eles não podem desclassificar o crime doloso contra a vida ali nessa fase. Não podem. O tribunal tentou fazer um juízo de valor exauriente, tentando entender o elemento subjetivo da conduta. Tipo, ele não teve dolo eventual, foi só culpa consciente. O STJ derrubou isso na hora, mandando restaurar a pronúncia. Porque fazer isso é usurpar a competência do tribunal do júri. Posso tentar outra analogia aqui. Manda bala. É como segurança na porta de uma boate. A função do juiz na pronúncia é só checar a identidade e perguntar: tem indícios suficientes de crime contra a vida aqui? Se tem fumaça, a porta abre. O segurança não pode segurar a pessoa na calçada e fazer um interrogatório profundo sobre as escolhas morais ou afastar as intenções do cara ali na porta. Quem julga o que rola lá dentro é o júri. Cirúrgica essa analogia. O segurança, que é o juiz da pronúncia, é só um filtro de admissibilidade. Analisar profundamente o que se passava na cabeça do réu, se foi intenção de matar ou imprudência, exige o crivo do contraditório pleno diante do conselho de sentença. Com os debates, as testemunhas chorando, olho no olho. Isso mesmo. A Constituição determinou que esse julgamento pertence às pessoas comuns da sociedade, não aos gabinetes de desembargadores. É o limite absoluto. O tribunal não pode roubar a cadeira do jurado. Uau. Como as coisas se amarram no final, né? Retomando aquele nosso fio invisível da abertura, hoje a gente viu que nosso sistema jurídico é obcecado por policiar os próprios limites. Com certeza. A União não pode mudar a regra do contrato privado, o presidente do tribunal não inventa critério de correção no precatório, o juiz da recuperação não vota no lugar dos credores, o juiz civil não impõe seu achismo sobre o engenheiro e o Tribunal de Justiça tem que baixar a cabeça para a soberania do júri. É o poder criando trincheiras para limitar a si mesmo. E, sabe, ouvindo você resumir isso, me vem um pensamento que não tá escrito em nenhum desses julgados, mas que a gente precisa encarar logo. Opa, lá vem provocação. Qual é? Imagina o seguinte: se hoje o nosso sistema gasta tanta energia, tanto tempo e recurso policiando essas fronteiras da competência humana, tipo, quem tem o conhecimento técnico para calcular juros, quem pode ler o balanço contábil, quem tem legitimidade para ler a intenção na mente do réu, o que vai acontecer num futuro muito próximo? Você diz com a entrada maciça da tecnologia. Sim. Quando sistemas automatizados, as inteligências artificiais de verdade, puderem realizar esses cálculos de precatório sem nenhuma falha, ou analisarem milhões de transações contábeis de uma empresa em milissegundos, ou até lerem padrões de comportamento e intenção, Caramba. será que essas barreiras jurisdicionais que a gente estudou hoje ainda farão sentido? Ou a gente vai ter que reescrever toda a geografia do poder dentro do direito? De explodir a cabeça, literalmente. Porque essas fronteiras foram criadas para conter a falibilidade humana, né? Se a máquina não falha da mesma forma, onde fica o limite da caneta? Sensacional essa reflexão pro pessoal de casa martelar a cabeça. Pois é, fica aí o exercício para a nossa audiência. Excelente. Bom, e com essa provocação de fechar o tempo, a gente conclui a nossa análise do Informativo 887. Foi um privilégio traduzir esses julgados tão densos com você hoje. O prazer foi todo meu. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado pela companhia de quem acompanhou até o fim mais esse mergulho nas profundezas da jurisprudência. A gente se vê no próximo Informativo. Até lá.